Então, em 1997, começou-se, né, a falar um pouco de como a IA pode apoiar, né, e ajudar, no caso humano, né? E em- o Deep Blue, que foi um computador da IBM, ele venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Então, assim, naquela época, né, foi muito falado isso, que foi o primeiro computador que venceu, tá? No ano, em anos dois, em 1997, a gente foi chamado de IA simbólica, tá? No ano de 2000, começa-se a gente também entender, né, mesmo que a gente não sabendo que aquilo estava aplicando IA, é, entrou, né, no nosso dia a dia quando a gente deixa de receber spam, tá, nos e-mails e também regulamentação de produtos. Então, basicamente, a IA já identificava que aquilo ali era um spam e a gente não recebia, tá? E também a recomendação de produtos. Se a gente estava comprando alguns itens, eles colocam a recomendação de produtos semelhantes àqueles itens. A partir de 2012, veio o reconhecimento facial, só a partir do lançamento, né, em 2022, do ChatGPT. Em 2015, teve um aumento, né, através da tradução automática de texto e também com assistentes virtuais, né, Alexa. E o que houve a partir de 2022 que, né, e até hoje a IA está sempre em alta, sempre falando IA, foi o lançamento do ChatGPT, né, com não só criação do novo, tá? De textos, mas também vídeos, imagens e até mesmo na área de TI com código-fonte. Então, assim, foi uma evolução. E aí a gente entra no outro tema que é importante a gente contextualizar aqui antes de entrar no módulo, que são os riscos da IA, tá? A IA, ela veio muito para nos ajudar, mas de acordo com como você implementa aquele meio, né, acaba Ah, então, é, era que mesmo. acaba tendo risco. E a gente colocou aqui dois riscos, tá? Os riscos éticos e os riscos de segurança. Eu vou citar dois riscos éticos, tá? Então, assim, a Amazon, ela fez, né, uma ferramenta de inteligência artificial que era para selecionar currículos para novos colaboradores da Amazon, né? E o que acontece? Aquela IA, ela utilizava bases de dados históricas. E a base de dados históricas eram favoráveis aqui, à contratação de homens. Então, qual foi a indicação, né, para seleção? Homens. E aí a Amazon desativou essa ferramenta, tá? Outro caso da inteligência que a Microsoft, né, de inteligência IA, né, que também houve um risco ético, foi a Microsoft. Ela lançou, né, um robô virtual Tai, e usuários, né, mal intencionados começaram a incentivar discurso de ódio, né? Assim, começou a treinar esse robô, né, para fazer com que ele também criasse discurso de ódio. Aí a Microsoft desativou. E por fim, um de segurança, né, o ChatGPT, que todo mundo aqui conhece o ChatGPT, né? E aí os funcionários da Samsung, eles utilizaram o ChatGPT, e aí o que acontece? Os dados foram usados para treinamento do próprio ChatGPT, tá? E aí a empresa proibiu temporariamente, né, o uso da plataforma. Então, hoje em dia, a gente costuma usar muito IA aqui, né? Alguns de nós já costumamos usar muito IA. Então, a gente tem que tomar atenção como utilizar IA para a gente não correr nesses riscos que a gente está colocando aqui, tá? Então, assim, o que que seria como dever, um minutinho, tá? Dever do usuário, tá? Usar o assistente como apoio e auxílio, sem delegação.
responsabilidade integralmente pelo uso das respostas geradas pelas decisões tomadas, ler o manual do usuário e refinar os comandos prompts de acordo com as próprias necessidades, fornecer avaliações e feedback aos gestores e áreas responsáveis sobre o sistema em si e sobre o manual, usar somente as ferramentas disponíveis na Fiocruz em detrimento de qualquer outra ferramenta online. Então, esses deveres aqui, eles estão no manual do CIA, que depois eu vou passar o link para vocês. Basicamente, 80% do conteúdo dessa apresentação foi retirada do manual do CIA. Então, basicamente, o que que ele fala? A responsabilidade de uso das ferramentas ou das ferramentas dentro do SEI sobre IA é do usuário final, tá? E não somente dentro do SEI, mas fora do SEI também. E quais são essas ferramentas gratuitas que não são adequadas para o uso, tá? O ChatGPT, tá? Todo mundo conhece aqui. O Gemini, o Claude e o Copilot, a versão free do Copilot, tá? Porque essas ferramentas, pessoal, o que que elas têm em comum? A gente consegue utilizar de forma gratuita, mas ela pode utilizar os nossos dados para treinar a IA, tá? Então, quando você coloca lá uma determinada informação no ChatGPT, é, você pode estar fazendo com que aquele dado esteja sendo treinado o motor que a gente chama de da LLM da OpenAI, Paulo, tá? Oi, Paulo, sim, só apresentação. Alguém roubou a sua tela aí. Agora eu vou. desculpa. Compartilha de novo, Paulo, por favor. Ah, tá. Voltou? Valeu, Paulo. Voltou, agora voltou. Então, assim, o que que a gente pede? Que quando for usado, a gente não usar o ChatGPT, tá? E até mesmo quando vocês forem usar para dado pessoal, cuidado para vocês não colocarem informações sensíveis de vocês aí. Mas como é o próprio usuário que está usando, a responsabilidade é do próprio usuário de botar aquelas informações. Mas quando são dados da Fiocruz, né, ou dados corporativos, a gente tem que tomar esse cuidado de não colocar, tá? E aí, falando agora mais sobre o CIA, tá? Conforme eu falei no início, foi a Anatel que desenvolveu esse módulo. O que que é esse módulo, basicamente? Ele é um módulo integrado com o ChatGPT por trás, tá, das camadas de TI. Não ChatGPT, desculpa, com o GPT-4, tá? Que é o motor da LLM. E qual que é a diferença? A diferença é que a gente tem um contrato, a Fiocruz tem um contrato com a Microsoft, tá? Que a gente pode utilizar o GPT-4, que é um modelo de LLM, sem que aqueles dados sejam utilizados pela Microsoft ou pela OpenAI, tá? Então, essa basicamente é a diferença. Então, é como se você estivesse usando o ChatGPT dentro do SEI, mas com níveis de segurança, tá? E quando foi lançado o modelo 5 agora do ChatGPT, a gente também pode usar o modelo 5 dentro do CIA, tá? Então, assim, ele desenvolve, ele tá dentro do SEI, garantindo recursos de segurança, então quer dizer que você pode colocar número de documentos que você tem acesso, e se você colocar um número de documentos que você não tem acesso, ele não vai fazer aquela pesquisa, tá? Tem algumas funcionalidades que a gente vai explicar, tá? Mais para frente, que são de documentos e processos similares, e o próprio assistente do SEI, e também a classificação da ONU, né, da ODS, e o SEI na administração pública, como é que foi, assim, fala basicamente como é que foi o SEI, como é que a gente implantou o CIA. A gente pediu a Anatel, tá, para participar do piloto. Então, desde o ano passado, a gente fez a solicitação. A Fiocruz foi o terceiro órgão a instalar no ambiente de teste essa ferramenta. A gente instalou em fevereiro. A Fiocruz, Cogitic e Cogiad fez essa primeira estudo da ferramenta. Em 28 de abril, a gente colocou em ambiente de produção para algumas pessoas. Fez essa apresentação, tá, para algumas pessoas. Habilitamos para algumas pessoas. Mês passado, a gente habilitou para um grupo um pouco maior, tá? Mais ou menos 500 pessoas.
até para a gente estar vendo o custo dessa ferramenta junto com a Microsoft. E desde ontem, a gente habilitou para toda a Fiocruz e hoje é uma apresentação formal para que os usuários conheçam a ferramenta. E quais são as funcionalidades, tá? Agora a gente vai entrar no módulo, nas funcionalidades do módulo. A primeira funcionalidade é a recomendação de processos similares. Então, se a gente tem um processo X, a gente pode fazer, através desse recurso, todos os tipos de processos que são similares àquele processo que você está fazendo a consulta, tá? Deixa eu voltar aqui, pessoal, que eu esqueci de falar algo para vocês antes de entrar na funcionalidade do SEI, tá? Assim, o SEI, pessoal, atualmente, você não vai conseguir fazer perguntas genéricas para o SEI, tá? Tipo, eu quero saber todos os processos que eu sou gestor do contrato. Você tem que dizer qual é o processo ou qual é o número do documento, tá? Ele também não vai explicar o SEI para vocês, tá? Ele pode até apoiar, porque ele tem uma base de conhecimento, mas ele não vai explicar o uso do SEI para vocês. E assim, mais para frente pode até ser que ele faça é, perguntas mais genéricas, tá? E para toda a base de dados, mas atualmente ele não faz isso. Então, assim, eu quero saber todos os contratos que vão ser finalizados daqui a um mês. Ele também não faz isso, tá? Aí eu vou voltar agora aqui para as recomendações de processos similares e da mesma forma documentos similares. Ele também faz uma sugestões de documentos semelhantes dentro do SEI. Outra funcionalidade, tá? A terceira funcionalidade. É uma funcionalidade que no momento a gente ativou, mas ela não está funcional. E qual que seria essa funcionalidade? Ele vai processar o número do processo, né? Ele vai executar esse processamento e vai classificar aquele processo dentro da ODS, que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Então, se tiver um processo, por exemplo, PGD, qual que se enquadra, dos 17 objetivos se enquadra o PGD? Será que se enquadra em educação de qualidade? Será que ele se enquadra em trabalho decente e crescimento econômico? Então, ele vai fazer essa classificação. No momento, ele não está fazendo essa classificação automática. E como é que está funcionando na Anatel? O próprio usuário, tá? O próprio colaborador, ele vai lá, ele lê o processo, né? Ele classifica como trabalho decente e crescimento econômico. E aí a IA faz uma classificação. E se tiver certo, ele está ajudando o treinamento da IA para reconhecer aquele objetivo, tá? E é a mesma coisa, eu vou voltar aqui o slide, para os processos similares. Através dessa avaliação aqui, você pode estar ajudando a IA a fazer o treinamento dela, tá? Agora, aquele slide que eu pensei que eu tivesse pulado. Então, assim, ele não foi treinado com os dados do órgão, a base de treinamento é a original do GPT-4.1. Ele não conversa genericamente com o SEI do órgão e não ensina o uso do SEI, tá? Como é que ele funciona, o assistente? Ele funciona como um ChatGPT corporativo para diversas necessidades. Ele possui uma interface intuitiva de chat. E você pode citar, né, os documentos e os processos no prompt, colocando o jogo da velha tralha antes do número. O que a gente pode fazer agora, pessoal? Agora a gente vai começar a entrar nas funcionalidades do CIA, tá? Só um minutinho, ver se tem uma mensagem. Só um minutinho, pessoal. Não, é só para colocar, o Oswaldo colocou aí, só importante, pessoal, uma informação aqui, tá? Tem a ver com IA, mas não tem a ver com SEI. Tem algumas reuniões que estão acontecendo de alguns agentes de IA gravar aquela reunião. E a gente não sabe para onde que
Quer dizer, a gente até sabe, mas a gente não sabe o que as empresas estão fazendo com essa gravação que está sendo realizada. Então, quando vocês identificarem que existe um agente de IA gravando a reunião, eu estou explicando isso para qualquer pessoa que participar de outras reuniões, tá? Vocês clicam em cima dos três pontinhos e remove esse agente da reunião, tá? Então, tem Aonde, uma pessoa aqui, Paulo, com a TacTic, fazendo exatamente isso, transcrevendo a sua reunião para fora, entendeu? Então não permite, então, essa pessoa fazer isso. Ela já saiu, já foi removida, tá? A Liliane, Isso. tá? Ela já saiu da reunião já, foi removida. Tá? Ah, Por isso que tudo o pessoal bem. não copiar também esse link que ela deixou aí na conversa, tá? Por favor. Pode continuar, Paulo. só um Aí minutinho. Tá. Tá. Então, pessoal, só para explicar aqui, vocês podem remover esse usuário, tá? Que está gravando a reunião, tá? Só como apoio, ajuda para vocês. Então, o que a gente pode fazer com o assistente do CIA, tá? A gente pode resumir textos ou documentos, a gente pode destacar os pontos principais de interesse. Estou com uma dúvida sobre aquele documento, a gente pode pedir para explicar, criar minuta. Eu já usei muito para criar despacho. Você, né, tá precisando ter um texto e quer fazer uma correção daquele texto, ou reescrever aquele texto. Você também pode fazer isso. Traduzir o texto, elaborar textos jornalísticos, avaliar respostas de diligências, ampliar ideias de brainstorm, pode tirar dúvida. Ou seja, pessoal, isso daqui, assim, eu costumo dizer que a gente aqui como Cogitic, a gente está dando o pontapé inicial e quem são as pessoas que vão operar o CIA, são as pessoas que usam o dia a dia, que mais usam o sistema, tá? E o que eu falo? É, Tudo isso se dá na criação de prompt, tá? Quanto melhor você definir o prompt, mais assertivo ele já vai te dar a resposta. E isso eu vou explicar um pouco mais para frente, tá? Mas aqui, o que a gente pode fazer com o assistente CIA, que eu acho que de todas as funcionalidades que eu citei, que é documentos similares, processos similares e a classificação do ODS, o assistente de IA é o que a gente vai usar 90% das vezes, 90% do nosso tempo, tá? E aí, ponto de atenção, tá? Agora que é importante. Sempre tenha em mente a premissa. Se o assistente responder errado, melhore o prompt. Às vezes, eu vou comentar aqui das apresentações que eu assisti do CIA da Anatel, tá? Ele fez uma pergunta lá, o Ney Jobson. O Ney Jobson foi que apoiou, né, coordenou essa iniciativa dentro da Anatel. Ele fez a pergunta assim: fale sobre o filme Ainda Estou Aqui. O prompt não respondeu que foi um filme brasileiro, né, que ganhou que teve a melhor atriz, né, como ganhadora. E ele, depois que ele melhorou o prompt, ele fez uma resposta mais coerente do que era o filme Ainda Estou Aqui. Então, assim, se o prompt. Às vezes você pode colocar uma palavra, colocar persona, então melhore o prompt, tá? A tecnologia de IA generativa é avançada, mas ela não possui capacidade de telepatia. Se você não escrever em detalhes o que se quer e como quer, a ferramenta não vai adivinhar o que lhe agrada. Nunca utilize respostas da IA sem revisão humana. O autor de qualquer documento é inteiramente responsável pelo conteúdo final. Eu vou até fazer aqui eu usei a IA para fazer uma chamada dentro do Engage aqui da Fiocruz, né, que é uma ferramenta da Microsoft. Eu peguei aquela imagem, tá, que foi divulgado o CIA, que saiu na lista L, e pedi para gerar um convite, tá? E ele colocou assim: o CIA é uma nova ferramenta, conheça a ferramenta CIA que vai apoiar aos servidores para. Eu falei assim: não é só os servidores, é toda a força de trabalho da Fiocruz. Então, assim, é esse tipo de visão humana que a gente tem que fazer, entendeu? Então, assim, o autor de qualquer documento é inteiramente responsável pelo conteúdo final. Avalie
cuidadosamente sua capacidade de identificar inconsistências e falhas e seguir os princípios éticos e legais, bem como as políticas de não discriminação, evitando conteúdos inadequados ou prejudiciais nas atividades profissionais. Então, isso aqui foi tirado do manual do CIA. Então, assim, só, né, colocando ponto de atenção, que o documento gerado pelo IA precisa passar por uma revisão nossa, tá? Basicamente porque depois quem vai assinar aquele documento está certificando que aquele documento está correto, tá? E agora vamos falar sobre o SEI, esse assistente do SEI. Tá, pessoal, eu vou explicar depois, eu vou explicar um pouco do prompt, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco de prompt. Agora vamos falar agora do assistente, que acho que todo mundo aqui vai estar interessado, tá? Primeiro, quando vocês entrarem no SEI, vocês vão perceber que no menu direito inferior vai ter um ícone, tá? Esse ícone aqui que é uma cabeça de uma pessoa, tá? Ali está o assistente. Então, vocês podem clicar naquele assistente e ele vai abrir essa caixinha aí, tá? Assistente de IA. Ali que vai ser onde vocês vão colocar o prompt, que vão colocar as perguntas. E aí, todas as perguntas, tá? Eles vão ser enviados para a Microsoft, tá? Pelo Azure OpenAI Service. A TI da Cogetic, né? Agradeço a equipe de infra aqui, Felipe, Daniel, Fernando, que nos ajudou, né, a configurar esse ambiente. E, pessoal, assim, não é um ambiente, tem um ambiente na Fiocruz e tem um custo da Microsoft, tá? E essa máquina que está o CIA é um ambiente bem robusto, tá? É um ambiente bem, assim, que, vamos supor, vou explicar, usa 192 GB de memória, tá? Então, assim, a gente tem que fazer valer o custo-benefício, tá? Então, assim, as perguntas que são feitas aqui, tá, são enviadas para a LLM da OpenAI, tá, e são retornadas via prompt. Isso aqui eu coloquei um exemplo bem simples. É, quem foi Jaldo Cruz e ele colocou aqui essa resposta, tá? E aí você pode, tá vendo? Aí que tem é uma janela do próprio CIA lá da Anatel, tá? Que tem aí os principais atalhos, tá? Então você pode expandir a janela, você pode clicar no manual, tá? Tem alguns exemplos de prompt, a área dessa digitação, tá? E tem alguns ícones para você colocar o prompt como favorito, ativar modelo de reflexão, enviar mensagens. E aí é quando você expande a janela do CIA. Tem algumas funcionalidades aqui, pessoal, que não deve estar no nosso SEI, porque esse manual ele é constantemente atualizado com a última versão liberada pela Anatel, tá? Do módulo CIA. E a gente não está com a última versão instalada, tá? Mas a gente já tem previsão de fazer essa instalação no ambiente de homologação e depois colocar em produção. Então, se vocês verem alguns botões que não existem, é por causa disso, tá? E aí, nesse caso aqui, tá? Depois eu vou responder as perguntas, tá, pessoal? Mas, Felipe, basicamente esse arquivo tem que estar dentro do tem que estar no processo, tá? Mas depois eu vou colocar outro dado para você sobre isso. E aí, aqui no seu menu, desculpa, no seu canto esquerdo, tem o histórico daquelas perguntas que você já trabalhou, tá? Semelhante ao ChatGPT. E aí, basicamente, ele tem as mesmas questões que tem lá quando ele está diminuído, tá? E aqui a gente tem a galeria de prompt. Você pode favoritar o prompt, porque às vezes, pessoal, tem prompt que vou dar um exemplo, tá? Depois que na apresentação eu vou abrir o manual para vocês entenderem. Tem prompts que são 3 páginas de Word. Teve uma pessoa de um órgão que fez um prompt de 3 páginas, ele demorou 8 horas. E aí, depois que ele fez esse prompt, ele colocou como favorito
e disponibilizou para a comunidade poder usar, tá? E aí, esse prompt, pessoal, de repente pode ser útil para dentro de uma área aqui da Fiocruz, ou para auditoria, ou para área de compras, ou para área de contrato, depende do que esse prompt faz, mas eu vou depois apresentar esse prompt para vocês verem, tá? Então aqui está, no caso, o prompt em azul, tá? E que ele coloca uma instrução, ó, instrução, você é um jornalista com mais de 20 anos de experiência, então assim, você tem que, é o que a gente fala, você está dando é a tática, né, de persona, você está dizendo para o prompt, né, quem é aquela pessoa, quem é aquela, né, se é um jornalista, se é, por exemplo, um analista de segurança de TI. Por quê? Porque as diferenças vai haver diferença, entendeu? Nas respostas. Ele coloca aqui o objetivo, tá? Os trechos a serem resumidos, somente depois de realizar as instruções anteriores, criar o texto, pense bastante, tá? Pense bastante. O Ney até fala colocar essa instrução, tá? Então, o prompt, pessoal, nada mais é do que um conjunto de instruções que você vai passar para IA, tá? Pode ser um prompt pequeno, como eu coloquei aqui, ó, quem foi Oswaldo Cruz, tá? E se existisse outro Oswaldo Cruz, você poderia melhorar até mesmo esse prompt, tá? Quem foi o cientista Oswaldo Cruz? E aí ele vai dizer, né, de forma mais assertiva, quem foi Oswaldo Cruz. E vou passar aqui. Aqui são o conjunto de prompts favoritos. Então, aqueles prompts que são mais usados, você grava e depois você não precisa reescrever, ou não precisa colocar no Word, copiar e colar aqui, entendeu? Você já usa esse prompt para poder te ajudar nas outras tarefas que são similares àquele primeiro prompt que você criou, tá? Aí, o que que é prompt, né? As pessoas estão perguntando, né? O que que é prompt? Assim, prompt, se eu pudesse resumir de uma forma bem básica, pessoal. Prompt é aquela pergunta que você faz para IA, tá? Mas assim, aí aquela pergunta, ela tem que ter, né? Para o CIA, ela tem que ter, tem uma parte que assim, que é modelo de prompt perfeito que eu vou abrir. Mas o prompt como coloquei, uma instrução, pedido ou estímulo fornecido ao modelo de linguagem para gerar uma resposta específica. Serve como ponto de partida que direciona o tipo de informação desejada. Ele pode ser uma pergunta, comando, descrição ou qualquer tipo de texto que oriente a IA sobre o que se deseja. Então, pessoal, quem está interessado sobre como a IA, né, o prompt, procura um curso de prompt na internet, tá? Eu até depois vou tentar ver se a Fiocruz pode até, né, fornecer um curso de prompt, porque assim, é como se fosse o abecedário da IA, entendeu? Se você conseguir formular prompts, a sua resposta vai ser cada vez mais assertiva. Então, procura, de repente, eu até penso mais para frente a gente formar um grupo aqui, né, de, de, de pessoas grupo de trabalho, ou fazer uma reuniões, olha, pegar algumas pessoas, né, interessadas, de repente, formar um grupo que a gente pode discutir criações de prompt. Ótimo, ótimo, obrigado, tá? Então, assim, aqui tem alguns exemplos de exemplos simples de prompt, tá? Resumir o documento, tralha o número do documento. Resumir o documento, tralha o número do documento e as páginas, tá? Entre colchete. Analisar o documento e verificar se tem alguma inconsistência nos itens relacionados dentro do próprio documento. Isso aqui foi um prompt que eu fiz, tá? Eu criei um documento e pessoal, eu quis tirar um artigo, tá? E aí eu tive que. Eu posso pedir para ele refazer aquilo ali e reordenar aqueles itens, entendeu? Sem ter necessidade de apagar o anterior e colocar sexto para sétimo, sétimo para oitavo, tá? Ou então eu posso verificar o seguinte: olha, será que ele citou, eu citei um item 2 e o item 2 não tem nada a ver com aquilo que eu estava falando? Ele também pode fazer esse tipo de, de estudo, tá? Ó, fazer um despacho citando documento, explicando que documentos não digitais não precisam ser autenticados no SEI. Fazer um despacho para codiar de CID referente ao protocolo tal.
Esse daqui, eu vou explicar para vocês. Eu tive que fazer um despacho, a gente fez um processo, tem um processo no SEI, que é quando você quer submeter um novo processo, você abre um processo no SEI para pedir um novo processo no SEI, entendeu? Um novo tipo de processo no SEI. E aí tem que fazer um despacho para despojar de CEDIM. E aí eu pedi para ele fazer esse despacho. Aí ele fez o despacho, ficou muito bom, mandei lá para o Oswaldo, e, né, para a equipe de suporte SEI, e aí enfim, me poupou escrever o despacho, tá? E outro exemplo, quais os prazos do documento 1, 2, mesma coisa, ele pode fazer a, ele pode citar todos os prazos que tem naquele documento, tá? Então, assim, isso aqui são exemplos bem simples, tá, pessoal? Para vocês verem como é que pode funcionar. Mais no manual do CIA. Eu vou abrir aqui, pessoal, mas eu não vou ficar muito no manual, porque senão eu vou perder a chance de apresentar na prática, tá? Esse curso aqui, ó, esse do manual, esse daqui é tecnologia do prompt, de prompt. Olha outra coisa, pessoal, não se preocupe com essa parte aqui, porque essa parte aqui é a parte bem avançada, tá? Mas ele explica basicamente o que seria essa engenharia de prompt, tá? Mas quem tiver, de repente tem gente aqui que tem um pouco mais de conhecimento, de repente pode pegar essa parte aqui para ler, tá? Outro exemplo, modelo de prompt perfeito. Deixa eu abrir aqui. Ó, esse aqui é o modelo de prompt perfeito, tá vendo aqui, ó? Você coloca a persona, o contexto, a tarefa, as restrições, as instruções, o formato, exemplos e o documento referenciado. E aqui ele colocou, ó, defina o papel especializado que a IA deve assumir, adicionando detalhes específicos sobre a experiência do perfil. Exemplos. Você é um jornalista especializado no setor de telecomunicações com mais de 20 anos. Você é um advogado tributarista. Tá vendo? O contexto, a tarefa, as restrições. Não invente nada, né, para ela não alucinar, entendeu? A gente fala muito disso da IA e alucinar. Se baseia exclusivamente no documento referenciado. Caso alguma informação não conste no documento referenciado, indique expressamente informação não encontrada. Não reescreva texto entre aspas e não invente dispositivos de legislações ou jurisprudência, tá? Instruções, formato, exemplos de documentos referenciados. Tu tá vendo aqui, ó, aqui tá um exemplo, ó, daquilo que ele citou. Persona, contexto, tarefa, restrições. Então, às vezes, a pessoa pode pegar isso daqui, tá? Assim, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mudar para o dia a dia do que a pessoa faz e guardar isso no prompt como favorito. Porque aí não precisa mais gerar, tá? E aqui, pessoal, é um exemplo, tá? Depois tem outros exemplos que no manual consta. E aí tem quais são esses exemplos que o manual, pessoal, é um manual vivo. O que eu estou dizendo com isso? Às vezes, um determinado órgão fez um prompt muito, muito bom. E aí ele passa tá vendo aqui, ó, envia seu prompt por meio de formulário. Ele passa sugere esse prompt, e aí a equipe da Anatel vem aqui e coloca esse prompt, tá? Então, tá vendo aqui, ó, localize prazo em documentos e criar a tabela resumida. Tá vendo? Olha só, isso aqui é o prompt. Esse aqui é o documento, esse aqui é a saída do prompt, tá vendo aqui, ó? Olha só, a tabela que ele gera, de acordo com o prompt. Ó, esse aqui é um outro prompt. Olha só a saída do prompt. Processo administrativo fiscais. É um outro. Agora eu vou mostrar para vocês um prompt. Revisão de notícias, criar divulgação. Ó, criar divulgação por WhatsApp sobre notícia. Otimizar e formatar prompt perfeito. Agora, esse daqui é o grande. Olha só, pessoal. O prompt começa aqui, 8.5, e ele vai, olha só. Eu vou correr aqui, ó. Isso aqui é tudo prompt. Termina aqui, tá? Então, esse daqui é o prompt que demorou 8 horas que a pessoa pensou para gerar esse prompt, tá? Mas vamos começar do começo, que é, no caso, simples, a gente vai evoluindo, tá? Aqui estão as referências, tá? O manual do CIA, tá? Aqui tem o lançamento do CIA.
acho que foi no STM, STJ, eu esqueci. Aqui tem um assistente do CIA, Engenharia de Prompt, tá? Ele explica basicamente o assistente, o Ney, tá? E a engenharia de prompt. Então, pode ser interessante assistir esse assistente do CIA, engenharia de prompt, e a galeria e a engenharia de prompt da Anatel, que é um conteúdo mais avançado, mas eu preferi colocar aqui, tá? Tá, agora eu vou só falar, respondendo uma pergunta de algumas pessoas aqui. A gente pode usar tanto o SEI, o agente dentro do SEI para fazer questões dentro do SEI, tá? Se vocês quiserem utilizar um chat EPT, tá? Entre aspas, dentro da Fiocruz de uma maneira que não que você possa confiar que aquele dado não que é um dado sensível que não vai ser treinado para IA, vocês acessam esse site aqui, ó, copilot.fiocruz.br, tá? Isso aqui é um chat GPT corporativo, tá? E aqui assim, ele já está trabalhando, quer dizer, eu posso escolher qual é o LLM, tá? E aqui eu tenho as conversas que eu fiz, tá? E você pode anexar conteúdo aqui, tá? Que respondendo a pergunta, tá? Então, assim, preciso usar dentro do SEI a IA, uso o assistente CIA. É um documento que está em pré-fase de elaboração, não está no SEI ainda, recebi por e-mail, pode usar o copilot.fiocruz.br, tá? Não, assim, eu peço para não usar o chat GPT. Se for algo simples, entendeu? Que não tem nenhuma informação, de repente, enfim, pode usar até o chat GPT, mas assim, se tiver conteúdo corporativo, tiver algo corporativo, não usa, tá? Usa o copilot.fiocruz.br ou usem é, o, o CIA, tá? Esse Copilot aqui, ele, né, pode fazer busca inteligente, análise de documentos, conversa naturalmente e apoio em decisões, tá? Então, assim, fica sempre com essas duas possibilidades, tá? Tá, agora, antes de eu entrar aqui no que vem por aí, eu vou entrar no SEI, aqui, tá? Eu vou entrar aqui no SEI, para vocês verem o SEI IA, tá? Agora ele vai entrar na parte do SEI. Então, aqui, ó, aqui está o assistente, tá? Então, no slide que eu apresentei, está dizendo o que seria cada ponto desse daqui, tá? Eu vou expandir aqui. Vocês estão vendo que não tem a lista de prompt, porque não tem um atalho aqui para a lista de prompt, tá? Eu consigo colocar o prompt, mas o atalho aqui não tem, tá? Então, só para explicar para vocês. E aqui eu posso fazer perguntas e aqui tem histórico, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. Quem foi Geraldo Cruz, que eu fiz a pergunta, deixa eu ver se eu consigo. Ó, esse daqui, ó, aqui, ó, tá vendo? O filme ainda estou aqui, foi lançado em 2021. Então, assim, deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, quais são os prazos do documento, tá vendo? Ó? Os prazos sobre esse documento são os seguintes: prazo de execução e entrega. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos que eu tenha feito. Ó, você pode analisar o documento e verificar se tem alguma inconsistência, principalmente aos itens relacionados dentro do próprio documento. Aí ele lista, ó, estrutura, repetições, informações, tá vendo? Contradições, ambiguidade, ó. Tá vendo? Conformidade com a LGPD, ó. O documento faz referência a outros processos. No entanto, não há informação sobre como acessar os documentos. Aí ele coloca sugestão. Então, isso aqui me ajudou a fazer uma revisão, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho algum que eu também tenho usado. Que seja. Ó, aqui, ó, esse aqui eu tenho que verificar se ele está fazendo como no do protocolo.
Deixa eu verificar aqui, essa daqui. Então, pessoal, assim, tem. Isso aqui foi, enfim, sobre arredondamento de casas decimais. Então, assim, eu como usuário, assim, eu uso o SEI, mas eu tenho certeza que tem mais gente aqui que vai usar o SEI e pode desenvolver muito mais os prompts do que os prompts que eu já fiz aqui, entendeu? É, então, assim, eu peço para essas pessoas, de repente, incentivarem, né, apoiarem dentro dos seus setores, das suas unidades, a utilizar o SEI IA, né, para a gente poder cada vez mais ter então, aplicar, né, essas funcionalidades aqui. Eu queria achar um aqui, mas eu não estou achando. Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Vou dar um exemplo muito simples, esse daqui também, ó. É, assim, eu fiz a gente fez um documento. Esse documento passou por o nosso gestor e o nosso gestor fez alguns apontamentos, tá? Nesse documento. E aí a gente corrigiu esse documento. E aí eu pedi para a IA verificar se os apontamentos do meu gestor foram corrigidos, entendeu? Então, ele fez aqui, né, ó, após análise detalhada do documento, os apontamentos de dados pelo gestor segue a verificação, tá vendo? Ó? Foi mantido, não. Então, assim, só um outro exemplo de prompts, tá? E aqui eu posso fazer uma pergunta, tá? E aí eu vou voltar aqui, ó. Se eu clicar, deixa eu ver se eu consigo. Tá. Esse daqui é um processo que eu posso abrir, tá? Se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó, resuma o documento, tralha. Aí eu posso pegar aqui o documento, colocar aqui e fazer ele resumir, tá? Aqui ele vai dizer, né, que é um termo de hospedagem, mas se fosse algo maior, tá? Ele também conseguiria fazer esse resumo, entendeu? Aqui, ó. O documento lá, tá vendo? Principais pontos, objetivos, possibilidade, política de segurança, gestão, incidente e conformidade, tá? E aí, o que eu posso fazer? Aqui tem um prompt que eu registrei como favorito, tá? E aí, se eu quiser, eu vou e seleciono aqui, né? Primeiro eu salvo esse prompt, tá? Eu escrevo aqui e salvo no prompt. E aí, depois, se eu quiser usar, eu seleciono o prompt que eu quero usar e clico para transportar. Aí ele cola aqui, tá? E aí eu posso usar esse prompt. Isso aqui é um exemplo bem simples, tá? De uso de prompts favoritos, tá? Aqui eu só tenho um que eu usei como exemplo para vocês. Então, pessoal, assim, volto a lembrar, eu não sou especialista, né, de criação de prompt, até mesmo no uso do CIA, tem muita gente aqui, de CIA, não, desculpa, do SEI, tem muita gente aqui que usa muito mais o SEI do que eu. Eu trabalho aqui na parte TI de apoio, né? Então, assim, eu acho que agora a gente, né, incorpora, né, e verificar como que o CIA pode ajudar vocês no trabalho do dia a dia, tá? E só para finalizar, pessoal, depois eu vou abrir para dúvidas e perguntas. O que vem por aí, tá? A gente vai apresentar para vocês em breve o 100 números, que é um painel de BI, e a gente vai fazer a instalação do SEI 5.0, primeiro em homologação em setembro, e em outubro, produção, tá? E aí, assim, a principal mudança no SEI 5.0 é o editor, ele ficou um pouco mais fácil de usar, inclusive para criação de tabelas, tá? E o 100 números, que eu coloquei aqui só uma prévia de um painel, vão ser 6 painéis, onde você pode fazer um filtro por unidade, coloquei aqui só COJAD, tá? O COJAD como um todo, então ele filtrou todo o COJAD, e ele coloca aqui o total de documentos gerados, tá vendo? A média anual, média trimestral, média mensal, os principais documentos gerados por tipo, tá?
os documentos gerados por unidade, ou seja, todo mundo da COGIAD, quais são os setores que geram mais unidade, e os documentos gerados por pessoas, tá? O quantidade quantitativo e aqui a descrição. Então, assim, esse painel já é uma demanda, uma demanda que já está bastante reprimida, que muitas unidades nos procuram e a gente vai disponibilizar, a princípio, 6 painéis para a comunidade Fiocruz, tá? Então, assim, agradecer vocês. Eu tenho até um vídeo aqui, mas eu acho que eu vou abrir primeiro para perguntas que seria melhor, tá? Obrigado a presença de todos. Ô, Vou abrir para as Paulo, perguntas. Sim. vou fazer o seguinte, tem algumas perguntas aqui no chat, né? Quem quiser perguntar aí com o microfone aberto, só levantar a mãozinha, tá? Que a gente, no caso, controla, tá? E aí eu vou ver que algumas perguntas a gente identificou aqui no chat, tá? Se alguém levantar a mão, a gente abre, pode a gente dar a oportunidade de abrir o microfone também, né? Eu não sei se você já respondeu, né? Por exemplo, o Felipe, né? Ele tinha perguntado aqui se é possível carregar os arquivos e pedir para a plataforma SEI fazer alguma análise de dados, como é possível no GTP comum. Paulo, você entendeu a pergunta? Desculpa, pessoal, eu fechei aqui sem querer. Um minutinho. Vou voltar aqui para a apresentação. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Paulo. Tá, desculpa. Eu acabei dando Alt F4 aqui. Não, o SEI, ele faz... para você poder fazer a referência ao documento, tá? Esse documento ele tem que estar no SEI. Aí eu indico usar o copilot.fiocruz.br. Beleza. A questão do manual, você já falou, a gente mostrou aqui, né? Tá. Uma pessoa perguntou aqui, alguns documentos que tem o SEI são xerox ou foto, não sendo possível copiar e colar o texto do documento. Isso quando na hora de copiar o texto, ele não vem diferente do que é. Também tem casos de documentos preenchidos à mão, com caligrafias diversas. Essa IA consegue analisar documentos nesse tipo de perfil? Tem algum tipo de prompt que pode sanar uma eventual falha? Olha, assim, eu acho que, primeiro, eu acho que tem um erro nosso de processo de operação, pessoal. Por quê? A gente sempre pede para que, quando os documentos sejam digitalizados via OCR, entendeu? Justamente porque tem um motor do SEI que lê isso, até mesmo, porque, assim, pessoal, vou responder a pergunta. Eu acredito que ele vai conseguir fazer essa análise sim, tá? Porque como é o motor da OpenAI, e a OpenAI consegue ler texto mesmo que seja imagem, ele vai conseguir fazer. Agora só tem o seguinte, se você colocar uma imagem e não for OCR, na pesquisa pública do SEI, aquele documento não vai ser encontrado, entendeu? Porque a pesquisa pública do SEI não vai conseguir ler aquela imagem. Por isso que a gente pede que seja digitalizado com OCR. Tá bom. Aí, uma outra pergunta aqui, né? Acho que aquela pessoa perguntou, né, Bianca, né? Ela falou que a questão acho que foi dos prompts, né? Quando você salva lá nos favoritos, vai perguntar se essas informações ficaram salvas dentro da conta de cada pessoa ou o setor, uma conta, no caso do departamento, todos terão acesso. No caso, ali dentro, né? Eu acho que é por pessoa, O mas eu usuário, posso, né? mas eu posso confirmar. Mas olha só, na nova versão do módulo, tem prompt compartilhados, tá? Você pode compartilhar o prompt. Aí a Maria Aparecida, não podemos pesquisar enviando o número de um processo, apenas de um documento dentro de um Vai, processo? Acho que vai pode. conseguir. Não, vai conseguir sim. É que a gente vai ter que atualizar o módulo, entendeu? Do SEI para isso, mas vai conseguir sim, tá? O módulo permite. A gente só tem que fazer a atualização do SEI para pesquisar no documento. Eu já vou te passar a palavra, tá, Luiz Felipe? Ele levanta a mãozinha aqui, mas falta pouquinhas perguntas aqui. Qual a previsão da implementação e disponibilização do SEI em números? Todas as unidades vão ter acesso?
Sim, todas vão ter acesso. A gente tem previsão do final de setembro, mais tardar início de outubro, tá? Mas todas as unidades vão ter acesso a esse painel. Tá perguntando aqui, como chegar no CIA, no SEI, mas já explicou no início, né, o Paulo, mas se quiser de repente compartilhar de novo aí a tela do SEI, né, que eu acho que você pode demonstrar. Tá, eu vou aqui, pessoal, só um minutinho. Posso apertar F4 de novo e sair da apresentação. Então, eu acesso aqui, deixa eu ver aqui, já está aberto para eu não ter que logar de novo. Uhum. Eu vou ter que logar de novo aqui porque eu tenho muita aba aberta. Ah, não, ele está aqui. Então, quando você entra no SEI, ele aparece bem aqui embaixo, entendeu? Só um minutinho, porque aqui eu não estava logado aqui. Aqui, ó, no controle de processo, você clica aqui no canto direito inferior, tá vendo? Uhum. E também quando clica no processo, ele aparece do lado, Paulo, se não estou enganado? Oi? Quando clica no processo também, quando você clica no processo, por Ah, exemplo. não, não, aí o que eu fiz? Para eu pegar no. Não, aí o que eu faço? Se eu quiser pegar, por exemplo, esse número aqui do documento, tá? Eu clico em cima do o botão esquerdo, eu clico em cima do documento, aí eu clico em cima que ele copia, entendeu? Você pode copiar qualquer coisa disso aqui, pessoal. Quando eu clico aqui, ó, ele vai para a área de transferência, texto copiado. Aí eu jogo aqui e dou um Ctrl V, tá? Aí se eu quiser, por exemplo, resuma o, vamos supor, é o outro, esse daqui, ó, eu clico aqui em cima, se ele clica de novo e ele copia e joga para cá, tralha esse, tá? Tá. Pode fazer outra pergunta, Paulo? Pode continuar. Tá. Eu vou abrir a palavra para o Felipe, né? Ele falou só mais 3 perguntas, tá? O Luiz Felipe, se você quiser perguntar aí. Posso perguntar? Sim, fica à vontade. A Bom dia. minha. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Luiz, eu sou aqui do setor do Delog. Primeiramente, eu confesso que eu estou bem impressionado aí em conseguir juntar o SEI, né, junto com ferramentas de IA. Eu estou assim muito satisfeito com isso. A gente percebe que eu estou desde a implementação do SEI, né? Eu sou daquela época que o SEI era quase um fusquinha, e agora a gente está vendo o SEI assim com tecnologias assim de que deixam a gente, sim, barbarizado, sabe? É muito bom mesmo ver essa dedicação no SEI. E hoje eu tô vendo, assim, algumas melhorias no SEI, que elas são praticamente, assim, fazendo uma analogia, uma Ferrari, né? É um Honda New Civic, né? Mas existem algumas pequenas melhorias que eu considero como melhorias que são fusquinha, mas que elas são, assim, tão imprescindíveis pra gente, né? Eu digo isso porque aqui no Delog eu fico praticamente do lado do pessoal de compras, né? O pessoal da importação, CEIMP e do pessoal do SECOM. Eles inserem mais ou menos cerca de, sério mesmo, gente, uns 100 documentos por processo. O volume de documentos que a equipe do CEIMP e a equipe da SECOM inserem é uma coisa assim absurda, entendeu? E existem pequenas melhorias que seriam muito importantes, assim, serem implementadas, como por exemplo clicar e arrastar um documento em PDF para o SEI e automaticamente o SEI já anexar. Hoje não é feito dessa forma, entendeu? Há um tempo atrás, há quase um ano atrás, foi feita uma extensão chamada SEI++, onde era possível fazer isso. Então, inclusive, eu utilizei o SEI++ há um tempo atrás, e aí eu consegui colocar cerca de 10 documentos de uma vez no SEI, entendeu? Hoje essa extensão foi descontinuada. Hoje não é mais permitida a utilização do C++. Então, eu queria saber se quando essas pequenas melhorias vão ser implementadas de forma nativa no C, entendeu? Essas pequenas funcionalidades assim de pegar um documento, arrastar ele já automaticamente ser colocado no C, essas melhorias e outras também, entendeu? E quando
elas vão serem colocadas, porque isso ajuda a gente demais, assim, eu, por exemplo, eu sou responsável pelo processo de empenhos. Eu insiro mais ou menos, para cada processo, cerca de 30 documentos para solicitação de empenho aqui em Bio. E isso ajudaria muito, entendeu? Então, hoje eu estou vendo, assim, melhorias extremamente importantes. Essa da IA é algo assim que eu nunca iria imaginar que fosse possível fazer essa relação, mas existem essas pequenas melhorias que estão ficando para trás, entendeu? E é muito importante, principalmente para quem insere muito documento no SEI. É isso. Então, Luiz, eu até entendo, né? Porque assim, às vezes eu também preciso inserir e eu passo por essa, né? Ter que inserir um a um, especificar os campos de cada um, mas a gente tem. Eu não digo que é um problema, porque eu até acho que é melhor dessa forma. Tem um órgão, tá, que gere o SEI. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode sugerir essas melhorias para eles, entendeu? A gente não consegue fazer essas alterações. A gente aqui, tá? É, Então, assim, a gente pode fazer as solicitações para ele, agora eu não sei qual é o nível de prioridade que eles vão dar para essa prioridade, para esses requisitos, digamos aqui, entendeu? Aí, por Sim, exemplo, sim, entendi. o 6.5.0 vai ser lançado para a gente aqui. Eu não sei se ele já tem isso, tá? Aí eu teria que ver, porque eu confesso que eu não vi com detalhes quais são todas as funcionalidades novas que ele tem. Valeu, Paulo. Aí tem uma pergunta aqui, né? Com essa atualização que está chegando, acho que acredito que seja do 5.0, né? Poderemos integrar o CEA com outros, né, APIs, né, da Fiocruz, né? Acho que é API da Fiocruz, ou permanecerá a comunicação AP Fiocruz, né? CEI somente. Acho que entendi bem essa. Então, Rebeca, assim, na verdade, a gente já pode fazer a integração do SEI. Quando eu digo pode, a gente tem ferramenta para fazer conexão com o SEI com qualquer outro aplicativo da Fiocruz, né? Ou até fora da Fiocruz. A gente só tem que tomar o cuidado quanto a questões de LGPD, tá? Vou dar um exemplo bem simples. A gente fez isso independe da atualização, tá? Isso já está já está disponível. Para quem é de TI, eu vou falar assim, eu não sei se você é de TI, Rebeca, mas assim, o SEI oferece web service para a gente conectar a ele, tá? Então a gente já fez integrações aqui dentro da Fiocruz e a gente tem a automação da Sidle que, que, que faz conexão com o nosso SEI, tá? Mas antes disso, a gente teve que pedir um termo de confidencialidade com a empresa, os colaboradores dela têm que assinar, a gente tem que cadastrar esse sistema dentro do SEI, habilitar também assim, quais são os serviços que esse sistema vai ter. Então, assim, a gente consegue, mas eu acho que a gente tem que não é sair, assim, o que vale aí é autorizar ou não, entendeu, Rebeca? Tá bom, Paulo. Os painéis utilizarão quais recursos do SEI para a elaboração? Haverá por grupos ou por marcadores? Cristiano, assim, eu não sei se eu vou conseguir te responder, mas a gente fez na verdade, existe um módulo que foi desenvolvido pela Anatel também, que é o sem números. A gente pegou essas queries, entendeu? E implementamos aqui. Fizemos algumas mudanças e implementamos aqui. Então, são 6 painéis, tá? É, e aí ele utiliza a própria base do SEI, tá? Sendo que é -1, ou seja, é a base de ontem. A gente não tem uma base online, tá? Então, faz um espelho da base de ontem e aí pesquisa. Agora, eu só não entendi a virar por grupos ou por marcadores. Eu não entendi. Se você puder explicar para mim. Bom dia, Entendi. Paulo. Na realidade, a gente utiliza aqui em Brasília muito os grupos
que é naquela parte do acompanhamento especial, como também os marcadores. Nós fazemos os grupos para a gente identificar quais são as nossas demandas, e nos marcadores a gente monitora todas as nossas demandas, tanto com ações como com os fluxos. E aí, justamente nesse sentido, para a gente verificar se a gente conseguiria fazer algum tipo de demonstrativo já por essas tabelas em relação a esses fluxos, entendeu? Era justamente para isso. Entendi. Obrigado. Olha, sim, eu até falei com, não é o nosso, assim, é a Cogi que desenvolve, mas tem uma equipe que desenvolve, que está ajudando a implantar esses painéis, tá? Eu até falei, a gente vai ter 6 painéis iniciais. Eu até falei, olha só, ó, pessoal, as unidades depois que verem vão querer outros painéis. Aí respondendo a sua pergunta, é possível? Sim, mas a gente tem que parar, analisar o banco de dados para poder criar esse painel, por exemplo, para a parte de grupos lá em marcadores do SEI, entendeu? Obrigado. Ok, Cristian. Aí a Mariana está perguntando, né? Com muitas informações, né? A gente até entende, né? Realmente uma novidade, tá? Se teremos acesso a algum material de suporte, tá? Além do manual que o Paulo já colocou aqui, tá no próprio, né? No CIA, tá? A gente vai disponibilizar, tá? O material, tá? Da apresentação, tá? A gravação vai estar no YouTube da COGEAD. Também tá, e tem a equipe do suporte SEI, tá? Que a gente também, né, vai estar aqui para, né, tirar qualquer dúvida ou alguma coisa a mais, a gente leva para a própria equipe da Cogetic, tá? Aí a última que eu estou vendo aqui, Paulo, né? Bom dia, do Thiago, né? Muito importante ser interoperável com Excel e Word no que tange a área de transferência. O simples Ctrl+C mais Ctrl+V, né, ainda não funciona. Tomara que a 5.0 tenha. Né? Eu sei que, né, Paulo, a 5.0, eu já vi que vai trazer algumas modificações no editor de texto. Né? Eu não sei se vai ser essa aí que ele está colocando Ctrl+V, Ctrl+C. Tá? Eu só queria ressaltar que né, a Fiocruz hoje, né, realmente, como o Paulo falou, tá? O C ele é do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Né? O nosso acordo é com eles. Tá? Então, até pouco tempo atrás, né, todas as modificações, né, dependiam mais do tribunal. Hoje, né, já foi feito um acordo do MG com o Tribunal Regional Federal, né, onde o próprio MG está desenvolvendo suas próprias versões. Se não estou enganado, né, Paulo? Acho que eles têm feito algumas coisas que eles, né, têm modificado, né, algumas versões acho que eles têm sido aprovadas, isso já até facilita para a gente propor algumas melhorias. Né? Acho que também seria isso. Né? Isso também acho que é importante, né, Paulo? Isso. Eu acho que a gente pode colocar como sugestões, até, assim, isso vai entrar lá no que a gente fala de backlog, entendeu? Do desenvolvimento. E aí eles podem até lançar, se não tiver nessa agora, eles podem até lançar. É, Fernanda, eu vou colocar, tá? Peço desculpa, eu acabei não colocando IFF, e aí eu vou aproveitar e vou só pedir assim, a gente aqui na Cogitic, pessoal, a gente está fazendo um trabalho de levantamento de é, todas as iniciativas de IA que estão ocorrendo na Fiocruz, tá? E aí, não só iniciativas que já existem ou sugestões de IA, tá? E assim, a gente não promete fazer todas que vão estar ali como sugestões. Mas a gente quer tentar verificar quais são as necessidades que já, assim, as demandas, os projetos que já existem. Então, se alguém aqui, de repente, já está trabalhando com IA em algum projeto, ou sabe, né, na unidade que trabalha, eu peço para compartilhar esse forms. E se alguém tiver uma necessidade de IA, registra nesse formulário, porque a gente vai analisar a possibilidade de tentar implementar, mas a gente tem que ver ganho institucional, é, se pode ser aplicado para os outros setores, entendeu? Mas aí faz esse preenchimento que a gente vai analisar. Eu vou colocar aqui o IFF, tá? Pessoal, Então, não sei Paulo, se. acho que é isso, Paulo. Né? Tá. Acho que encerrou aí as perguntas. Tá. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aí. A gente, tanto aqui, né, agradecer a equipe do Oswaldo, agradecer também a equipe da Cogitic que
né? A pessoal da infra sempre nos apoia, e a intenção é cada vez mais a gente facilitar nosso trabalho e melhorar o serviço público, tá? Obrigado. Paulo, a gente te agradece aí também, tá? Ótima apresentação, tá? Obrigado aí, né, a todos, tá? Bom dia para todo mundo aí, bom trabalho, tá bom, pessoal?